Hoje faremos uma exposição completa no livro de Sofonias, profeta menor. Estou vendo aí as procuras atrás do livro, então eu vou dar um tempinho para vocês. Depois de Abacuque. Se você chegar em Ageu, é só voltar. Nós vamos fazer uma leitura do livro inteiro, porque ele é pequeno, ele só tem 3 capítulos, e um capítulo dele não dá um capítulo grande de Lucas, que nós costumamos fazer na quarta. Então dá para a gente ler ele inteiro. Mas ficando tarde, claro que a gente para e continua numa próxima oportunidade. Então nós vamos ler ele inteiro, mas nesse primeiro momento eu gostaria de que você lesse comigo o capítulo 2. Então se você já achou Sofonias, vai rapidinho no capítulo 2, depois a gente volta para o capítulo 1. Só para você entender mais ou menos qual vai ser a temática desse livro e o porquê ele é importante para nós hoje. Então, capítulo 2, vamos ler só os 3 primeiros versículos. Vou estar fazendo a leitura, acompanhe comigo. Sofonias 2, a partir do versículo 1. Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Vamos orar. Deus Santo, Pai querido, sabemos, ó Pai, que toda a Escritura foi inspirada por Ti para nos abençoar e para nos guiar de acordo com a Tua vontade. Por isso pedimos que a Tua palavra venha produzir em nós, Senhor, de fato uma transformação. Transformação essa que precisamos ter a cada dia de nossas vidas, pois nós somos totalmente dependentes da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Abra as nossas mentes, capacita-nos para entender o que a Tua palavra tem a falar para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Bom, como o irmão já deve ter percebido, o livro de Sofonias ele é um pouco pesado. Ele já começa falando sobre calamidade, juízo, destruição, e de fato é o que nós vamos ver durante o livro inteiro. Se você prestar atenção nesses 3 primeiros versículos, o Senhor está anunciando que vai chegar um dia de destruição, um dia de calamidade. E ele está anunciando isso para o povo de Israel, ou seja, para o povo de Deus. Então, para o povo de Deus, vai chegar um dia de juízo e um dia de calamidade. Dentro desse povo, há aqueles que buscam. Quem são os que buscam? São os humildes da terra, que fazem o que ele ordena. Esses são os crentes verdadeiros, são os servos de Deus de fato. Não apenas aqueles que dizem ser servos de Deus, mas aqueles que verdadeiramente são servos de Deus. Esses precisam fazer o quê? Buscar ainda mais a justiça, buscar ainda mais a humildade, ou seja, precisam fazer o que é certo e precisam ser humildes para reconhecer que mesmo fazendo tudo isso ainda não são dignos de nada, para que talvez tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Que dia é esse da ira do Senhor? Sabemos sempre que nós falamos dia da ira, dia do fim, há uma menção ao fim de todas as coisas, ao fim do mundo, ao juízo de Deus sobre toda a terra. Esse texto é também uma alegoria ao fim de tudo, mas ele estava anunciando algo que estava um pouco mais próximo daquela realidade, que era o juízo de Deus que viria através do Império Babilônico. Por causa do pecado do povo, Deus levantaria um império mau, terrível, e usaria esse império mau e terrível para punir o povo que se afastou dele. Nós já havíamos visto
coisas semelhantes acontecerem na época dos juízes. Quando levantava um juiz e levava o povo à adoração, o povo tinha paz, mas quando esse juiz morria, o povo voltava para a idolatria, então levantava-se um inimigo e oprimia o povo de novo, até que Deus levantasse outro para libertar o povo. Então, era esse ciclo, mas agora Deus vai trazer uma calamidade tão grande, que vai ficar praticamente irreconhecível que aquele povo um dia foi uma nação próspera, um dia foi uma nação feliz. Quando o Império Babilônico invade os dois reinos que já estavam divididos, o reino de Judá e o reino de Israel, há matança, destruição e total calamidade. A ponto de que no Salmo 137 nós temos um pedido do salmista que faça toque o terror, até mesmo nas crianças babilônicas. E às vezes ao ler textos assim nós ficamos, caramba, tem isso na Bíblia? Mas ali era uma expressão. O salmista estava derramando a sua fúria, a sua insatisfação com o que havia acontecido. Não sei se você já viu o filme Troia. É um filme antigo. Ele retrata toda a Guerra de Troia, um filme grande. Mas ele tem a versão do diretor, que é uma versão sem cortes. É ainda mais pesada que a versão original. Nessa versão, quando os gregos invadem Troia, eles pegam os bebês pelos pés e batem eles no chão ou nas pedras. Claro que é uma encenação, né? Não pegaram bebês de verdade para fazer, mas é o que se fazia na época. Era algo que se fazia na época. Os babilônios tinham esse costume também. Por isso, ai das grávidas, ai das que amamentam. Pegava pelo pé o bebê, batia. Provavelmente foi desse jeito que mataram as crianças no massacre dos inocentes na época de Jesus. Encenado aqui, obviamente, não com tanto horror. Mas era costume, são várias crianças. Você não vai matar todas com a faca. Então você pega, joga para o alto, joga no rio. Então esse tipo de calamidade acontecia. E é isso que vai acontecer com Israel. Então é esse dia que está para chegar. E Deus está alertando geração pós geração que o povo precisa se converter, precisa se arrepender dos seus pecados, porque senão é esse horror, essa maldade que vai acontecer. E o que nós temos visto? Desde a época de Jeremias, desde a época de todos os outros profetas. A maioria dos profetas menores se passam nesse período. São esses livros pequenos, com nomes difíceis, que quando eu peço para você abrir, você não sabe. São esses livrinhos aqui que estão aqui. Geralmente eles falam quase todos nessa mesma época, anunciando esse mal que vai chegar. O juízo de Deus sobre todos. Para que a gente entenda um pouquinho o contexto, peço agora que você vá para o capítulo 1. Agora a gente vai ler sequencialmente. Então, Sofonias 1, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, essas aqui são as informações sobre o próprio escritor, Sofonias. Ele está falando, a palavra do Senhor veio a Sofonias, falando dele mesmo na terceira pessoa. Filho de Cuxi, neto de Gedalias, trineto de Ezequias, ou seja, ele era da linhagem real. Então, é um dos poucos profetas que vem de uma boa linhagem. Então, Sofonias não era um homem pobre, provavelmente. Ele não era um príncipe herdeiro, mas ele fazia parte ali da corte. Então, ele estava incluído no alto escalão. E Deus leva a palavra para ele. E qual é a palavra? Versículo 2. Destruirei todas as coisas na face da terra, a palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves dos céus e os peixes do mar. E os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Então, basicamente, esse anúncio de Deus é uma calamidade total que ceifaria toda a humanidade. Aqui o nosso Deus está utilizando um pouco do exagero. Ele está querendo mostrar o quê? Vai ser um massacre muito grande que nem os animais serão poupados. E aqui o termo,
versículo 3, destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Ou seja, se tem os ímpios, quem causa tropeço junto com o ímpio? É aquele que se diz servo de Deus, mas que na verdade não é. Então, o servo de Deus vai ter o mesmo castigo que o ímpio. Por quê? Porque ele não é de fato servo, ele é servo apenas de boca. Então, esse alerta que Deus está fazendo é principalmente para aquele que diz ser povo de Deus, mas no fundo não é, não vive como se o fosse, não vive como se deveria viver. Então, ao Sofonias começar a trazer um aviso desse, ele começa a se colocar em uma situação muito perigosa. Por quê? Porque os profetas da época pregavam já o que hoje a gente chama de teologia da prosperidade, e eles diziam que o povo de Israel jamais sofreria algo assim, porque eles eram o povo de Deus. Mas aqui Sofonias está dizendo, aquele que causa tropeço junto com o ímpio. Ou seja, vocês que se garantem apenas por ser descendência de Abraão, por ser de Judá, por ser de Israel, vocês estão no mesmo caminho que o ímpio e vão sofrer a mesma condenação que o ímpio. Nós podemos, claro, pegar todas essas palavras e, trazendo agora para a nossa realidade, jogarmos no dia do juízo final, onde Cristo Jesus virá e certamente também fará toda essa destruição. Por quê? Porque julgará todos na face da terra. E a igreja de Cristo Jesus, assim como o povo de Israel, pode também ser incluída junto com os ímpios, se essa igreja não for uma igreja verdadeira, for apenas uma igreja de boca. Então, quando a gente olha o texto de Sofonias, não devemos apenas olhar, foi uma coisa que aconteceu naquela época e isso já se cumpriu, não. Esses textos nos servem também de alerta para que possamos entender que quando Deus quer lançar juízo, Ele inclui também nesse juízo aqueles que dizem ser seus servos, mas na prática não vivem como se fossem. Versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército das estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam. Rapidinho até aqui o versículo 6. Quais são as características daquele que se diz servo de Deus, mas na verdade não é? Ele é um remanescente de Baal, um dos idólatras de Baal e dos seus sacerdotes. Quem era Baal? Baal era um deus maligno, e assim como Moloque eram deuses muito parecidos, eles pregavam, a prosperidade. E tanto para Moloque como para Baal eram sacrificadas crianças em troca dessa prosperidade. Então, se um pai tem 6 filhos e está passando fome, ele entrega um e salva os outros. Como era essa entrega? Eles colocavam as crianças dentro de urnas, que eram bocas demoníacas desses deuses, e ateavam fogo. E as crianças queimavam ali. O povo de Deus estava fazendo isso, em troca de prosperidade. Às vezes nós olhamos, é absurdo. Mas quantos horrores os servos de Deus não têm feito hoje em dia por causa da prosperidade financeira? Quantos horrores, quantas violências, quantas crises horrorosas, principalmente quando se mete com política, quantas coisas horríveis aqueles que se dizem servos de Deus não estão sendo capazes de fazer por causa de dinheiro. Nós temos visto notícias aterrorizantes, onde um crente mata o outro, às vezes por dívida financeira. Onde já há crentes que não apenas defendem o aborto, como o fazem, porque dizem que se vier uma criança ao mundo, vai atrapalhar a vida dele. O que é isso, senão sacrificando a criança a Moloque? Ele vai tirar aquela vida para garantir a sua prosperidade. Então, embora nós olhemos para isso lá na época, o quão nojento e arcaico isso parece, mas, infelizmente, olhando os dias de hoje, nós vemos coisas semelhantes e parecidas, sim. Coisas que devem nos trazer horror. Ministros idólatras.
Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas. Talvez na sua Bíblia esteja o exército dos céus. Não está falando do exército de Deus, está falando das estrelas mesmo, dos astros. Quantos crentes hoje em dia não vivem seguindo signos, fazendo misticismos, vivendo de fato, fazendo feitiçarias e idolatrias? É esse tipo de comportamento que aponta para o falso crente. É isso que ele faz. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Desviados que estavam junto ao povo de Deus, ouviam da palavra de Deus, cantavam louvores a Deus, mas ao se desviarem, não consultam mais o Senhor nem o buscam, simplesmente abriram mão, largaram, esqueceram. Versículo 7. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos, e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá grito perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colunas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos, todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando os seus resíduos que pensam, o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada. Suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Então, qual é a outra classe? Aqueles que evitam pisar na soleira dos ímpios. Talvez você possa conhecer como aquele que bate na madeira, aquele que tem as suas superstições. Eles não pisam na terra dos ídolos. Eles têm respeito por essas entidades. É esse tipo de coisa que Deus está apontando aqui. Aí ele vai começar a trazer a classe das pessoas, aqueles que moram no novo distrito. Novo distrito era a terra que foi construída para o rei. Então, era o novo distrito. E também na cidade baixa. Toda a classe, até os comerciantes, Deus vai pegar uma lamparina e vai caçar um a um, vasculhando cada um para ver os seus pecados. Então não é a classe social, não é a prosperidade, não é a nossa posição, não é onde moramos, não é isso que define se somos servos de Deus de fato ou não. Não são os milagres que testemunhamos, nem onde nascemos. Nada disso pode determinar se de fato somos salvos ou não. O Senhor está sondando, de fato, os corações e os comportamentos. E qual é a mentalidade desse povo? O Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Se for trazer para os dias de hoje, isso não tem nada a ver. Que conversa é essa? Negócio de juízo, que é isso? Que papo é esse de Deus? Negócio de volta de Jesus, eu já escuto isso há tanto tempo. Ele não vai fazer nada, não vai acontecer nada, nem bem nem mal. O mundo vai continuar como sempre esteve, pronto e acabou. Então a realidade continua sendo a mesma. O povo vive em pecado, o anúncio do juízo é feito, o povo leva na brincadeira. Como foi na época de Noé? Noé não ficou 100 anos construindo a arca, pregando para aquele povo, e o povo ria e zombava dele, até que um dia veio a chuva? Da mesma forma, os profetas de Deus estão aqui, anunciando e pregando, e o povo não está nem aí. Versículo 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem.
ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra a cidade fortificada e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo. O mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando. Hoje em dia criaram um falso Deus que vê tudo e não faz nada, que aceita tudo e deixa tudo como está. Esse Deus não existe. O Deus da Bíblia é esse aqui. Vocês pecaram e eu vou trazer juízo sobre vocês. Esse é o Deus da Bíblia. Uma das características do nosso Deus, e Ele deve ser glorificado por isso, mas uma das características dele, Deus temível e terrível. É um Deus temível, a qual as pessoas temem, e terrível, não por ser mal, mas porque o seu juízo é de fato terrível. Isso aqui é terrível o que vai acontecer. A magnitude desse juízo, obviamente, nós já podemos ver que aponta também para o dia final, a qual nós já vimos durante essas quartas-feiras Jesus falando sobre ele, que vai ser um dia horrível. Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. E o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo falou? Que muitos naquele dia virão até ele e dirão: Mestre, em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz milagres e maravilhas. E ele dirá: nunca vos conheci. Da mesma forma, naquela época, o povo de Deus dizia: Senhor, nós somos o teu povo, somos descendentes de Abraão, nós andamos pelo mar, nós somos o povo escolhido por ti. A mesma coisa que aquele povo falava, o povo um dia falará para Jesus, e a mesma resposta terão: nunca vos conheci. Não é isso que fará vocês escapar do juízo. Não basta dizer-se povo de Deus, não basta estar junto com o povo de Deus. É necessário ser de fato povo de Deus. E agora nós chegamos no capítulo que nós lemos. No capítulo 2, versículo 1. Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então não adianta dizer que é povo de Deus. Tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor como? Buscando a sua justiça. Como eu busco a justiça de Deus? Eu medito na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Coloco essa palavra em prática. E praticando essa palavra, eu adoto para mim uma vida de humildade, reconhecendo que, se dependesse de mim, eu merecia esse juízo aqui. Eu só não o terei, porque o meu Deus teve misericórdia da minha alma. Então tem que buscar a justiça em humildade. Senhor, estou tentando viver de acordo com a tua palavra, mas em humildade reconheço que se não for a tua graça, eu não consigo. Deus está à procura dos seus servos, que vivem a sua palavra em humildade. Por que aquele povo não era humilde? Porque eles diziam que era um povo de Deus e podiam fazer o que quisesse. Versículo 4. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada.
Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão na casa de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Qual é a segurança que o povo de Deus tem? Veja bem, Deus aqui mandou vários castigos para o povo que morava na Filístia, colocou todos os reinos e as habitações que lá haviam. Da mesma forma, nos dias do juízo final, Deus castigará todas as nações da terra. Não haverá exceção. Mas o seu servo que busca a justiça e é humilde, o que acontece com ele? Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte, mesmo em períodos de juízo, e nós estamos vendo o juízo de Deus sobre a terra já. O servo de Deus tem uma segurança, porque Deus não o julga só porque ele habita junto com os ímpios. Se esse servo de Deus, mesmo morando junto com os ímpios, mesmo habitando na terra dos ímpios, ele buscar ao Senhor em justiça e em humildade, ele encontra no Senhor o quê? Socorro, cuidado e restauração. Então, o servo de Deus deve estar sempre atento aos sinais do juízo, mas não necessariamente temendo o juízo. Porque em nós habita a esperança da salvação. Mas para que essa esperança da salvação habite, junto com o Espírito Santo, eu preciso avaliar a minha vida e saber, eu estou vivendo como um servo de Deus, em humildade e na justiça da palavra, ou estou vivendo igual o ímpio? Porque se eu estiver vivendo igual o ímpio, o juízo do ímpio virá sobre mim. Mas se eu estiver vivendo como uma ovelha de Deus, como um servo do Senhor, o meu bom pastor cuidará de mim, como esses pastores aqui encontrarão terra e pastagem para as suas ovelhinhas. Então a palavra do Senhor não apenas nos aponta a destruição, mas também nos mostra o caminho da salvação. No Senhor está a salvação. Na busca de Deus está a salvação. No reconhecimento dos nossos pecados e na satisfação de encontrar em Deus a nossa alegria, a nossa fonte de vida, a nossa salvação, nós temos paz e segurança. Aquele que não tem Deus não tem paz e segurança, ele tem uma falsa paz. O que é a falsa paz? A falsa paz tem uma nação vindo invadir aqui o Brasil, mas os governantes não falam nada, deixam quieto. Está tudo bem, está tudo legal, nós estamos aqui vendo em paz? Não. Numa falsa paz, porque um dia a guerra vai estourar. Aquele que vive sem Deus vive numa falsa paz. Ele acha que a sua vida está bem. Ele acha que está correndo tudo bem. Assim como no tempo de Noé, ele acha que não vai chover. Ele acha que não vai haver alagamento. Ele acha que não vai haver inundação, não vai haver dilúvio. A vida dele está muito bem, mas isso é uma falsa paz, porque o juízo está vindo. E quando o juízo vier, todos que não estão com Deus serão destruídos. Versículo 8. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaça contra o seu território. Por isso juro pela minha vida, declara o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poço de sal.
uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso o que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma na sua própria terra. O que nós temos visto hoje em dia contra o povo de Deus? Zombaria e deboche. O povo de Deus anuncia cada vez mais, a vinda do Senhor está próxima. O povo de Deus anuncia cada vez mais, olhem os sinais. E o que cada vez mais o mundo faz? Debocha. Esse é o alerta de Deus para aqueles que debocham do povo do Senhor. Amados, tudo o que é feito contra o povo de Deus é feito ao próprio Deus. Cada sangue derramado aos nossos irmãos ao redor do mundo, cada servo de Deus que tem perdido a sua vida pregando o Evangelho. Mas não somente isso, cada servo e serva de Deus que tem sido humilhada nos locais de trabalho, em casa, cada servo e serva de Deus que pregando o Evangelho tem sido cada vez mais ridicularizados. Esses servos um dia herdarão a terra, a nova Jerusalém que descerá dos céus. E aqueles que zombam encontrarão a destruição. E olhando essa realidade, talvez seja a sua realidade, porque talvez um dia você tenha zombado de alguém que pregou para você. Então vejam como a graça de Deus te alcançou e a situação de risco que você estava quando fazia isso. Mas mesmo assim Deus te libertou, Deus te salvou. O apóstolo Paulo vai falar, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. O amor de Deus é esse. Éramos inimigos dele, assim como esse povo, mas ele nos resgatou. E hoje nós somos o povo que vai herdar a terra. O povo que vai herdar a terra não morre no juízo. O povo que vai herdar a terra não é destruído no juízo. O povo que vai herdar a terra sofre com o mundo que não aceita o anúncio do juízo. Mas se esse povo permanecer firme na presença do Senhor, esse povo sobreviverá. Qual é o povo que sobrevive? Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos estavam em Israel quando os profetas estavam pregando que viria a Babilônia. A Babilônia veio, matou muita gente, mas Daniel e seus amigos foram levados. Foram perseguidos lá, mas cada vez mais cresciam, e cresciam, e cresciam, a ponto de até mesmo quando foram jogados na fornalha, o próprio anjo de Deus, o Filho dos deuses, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, estava lá com eles, livrando eles do juízo dos homens. Então o servo de Deus não deve temer o juízo dos homens. O servo de Deus não deve temer a zombaria dos homens, a violência dos homens. O que o servo de Deus precisa temer, isso sim, é o juízo de Deus. Porque desse ninguém escapa. Do juízo dos homens, quando Deus quer, o ser humano se livra. Agora, do juízo do próprio Deus, não tem homem que se livre se não for pela graça do Senhor. Versículo 12. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Agora ele foi longe, lá nos etíopes, muito longe. O que está querendo dizer? Olha, não tem um que vai escapar. Não há nação, não há ninguém que vá escapar do juízo do Senhor. Versículo 13. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens, até a coruja do deserto. E o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas, seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesmo, eu e mais ninguém, que ruínas sobrarão. Uma toca de animais selvagens, todos os que passam por ela zombam e sacodem os
punhos. Nínive. Lembram da história do profeta Jonas? Se passa mais ou menos 100 anos antes disso aqui. O profeta Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Povo terrível, matador. E ele, com medo, foge. Deus manda o peixe, engole, vomita ele na terra até que ele toma jeito e prega. Aí o povo se converte e se arrepende. Nós vemos aqui que essa conversão durou apenas 1 ou 2 gerações no máximo e depois o povo voltou para o pecado. Não basta apenas um dia ter aceitado o Senhor. É necessário permanecer caminhando com o Senhor de geração em geração. Não basta apenas eu ter aceitado Jesus uma vez na minha vida. Preciso continuar caminhando com Ele. Não basta o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô ter aceitado e eu estar através deles na casa do Senhor. Não, eu preciso desenvolver a minha própria salvação com o Senhor. A salvação é individual. Então aquela geração que se arrependeu dos seus pecados em Nínive já passou. Agora chegou a hora dessa geração. E essa geração aqui não se arrepende dos seus pecados. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Sofonias é só pancada. Pancada no lombo. Palavras terríveis. Imaginem a festa do rei, todo mundo feliz e animado, chega Sofonias com um escrito desse. Acabou a festa, acabou a alegria do povo, acabou tudo. Talvez seja por isso que livros assim não sejam tão lidos hoje em dia, mas precisam ser lidos. Não estão aqui na Bíblia à toa. Eles estão aqui para nos alertar. Por quê? Sofonias pregou, mas o povo não se arrependeu. Mas hoje, ouvindo essa palavra, nós não precisamos ser como o povo daquela época. Não ouviram Sofonias na sua época, mas talvez nós hoje possamos ouvir as palavras que ele deixou para nós e nos arrependermos dos nossos pecados, nos corrigirmos. Amados, essa palavra aqui é tão dura, né? Mas qual foi o propósito dessa palavra aqui? Foi para que o povo se arrependesse. Deus, quando traz palavras duras, não é para nos massacrar, para nos humilhar, para nos destruir. Não, Ele quer nos salvar. As palavras são duras sim. Mas se nós buscarmos o Senhor em justiça e em humildade, nós vamos entender que essas palavras aqui são por amor. Porque se Ele não amasse, Ele mandava a destruição e acabou. Mas não, Ele está avisando, avisando e avisando. Quem ama não avisa se a pessoa está indo por um caminho errado? Quem ama não avisa se a pessoa está talvez tomando uma atitude que vai ser prejudicial. Então Deus está avisando aqui. Só que Ele está usando a verdade como arma. E a verdade dói. E dói mesmo. Chega alguém para quem tem a vida toda desregrada e fala, olha, daqui a 2 anos você usando essas porcarias que você está usando, andando com essas amizades que você está andando, você vai morrer e se não for por tiro queimado na favela, vai ser uma morte ainda pior ainda. Meu Deus, você não me ama? Amo sim, estou pregando a verdade para você, para que você saia desse caminho. A verdade às vezes é dura, mas ela precisa ser dita. Qual é o problema da igreja, do povo de Deus da época e do povo de Deus de hoje? Não querem mais a verdade. Querem apenas o que lhes agrada. Então, as pregações que o povo está gostando hoje em dia é aquela que a pessoa vai subir e vai falar coisa que agrada. Amados, essas pregações de fato fazem parte. É uma pregação de incentivo, uma pregação falando sobre cura, sobre resposta, faz parte. A gente tem que ter sim. Mas a gente precisa também ter pregação de exortação. A gente precisa também ter pregação onde a verdade bíblica nos choque, nos aflija, para que nós não cometamos os mesmos erros que o povo da época cometeu. Mas ao contrário, hoje, ao ouvir a palavra do Senhor, não endureçamos os nossos corações, mas possamos ouvir o Espírito Santo de Deus nos alertando. Então a palavra de Deus sempre é boa, mesmo quando dura. É isso que as pessoas hoje não entendem. Pega um texto desse aqui e fala, meu Deus, nunca vou ler, vou fugir de um texto desse. Não! Esse texto aqui, que em vez de abrir o Salmo 91, abre isso aqui todo dia, na porta de casa, quando sair, lê a destruição que vai vir.
Senhor, perdoe-me pelos meus pecados e muito obrigado, porque eu sei que a minha salvação está em Cristo Jesus e esse juízo não virá sobre a minha vida. Esses textos aqui são para que nós entendamos o agir de Deus e as suas maravilhas. E para encerrar o capítulo 3, agora, calma que ele bateu, mas agora ele vai dar um bálsamo para nós. Sofonias só arrebentou até agora, mas agora ele vai nos dar esperança. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Como é que está o povo de Deus hoje? Está assim mesmo. Está impuro, está opressor, está rebelde, não aceita correção. Você vai falar para um crente que ele está no caminho errado. Óbvio que sempre tem um jeito de falar, né? Necessário ter um jeito de falar. Baixou em mim o espírito de Sofonias. Calma. Falando sempre no amor. Mas é um povo que não está mais aceitando correção. Eu quero fazer da minha vida o que eu quero e está acabado. É para esse povo aqui que agora Deus está falando. E às vezes somos nós em alguns momentos da nossa vida. Não se aproximam de Deus. Versículo 3. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Ou seja, os líderes são como feras, só devoram e maltratam o povo. E os juízes não trabalham de manhã não, trabalham à noite, de madrugada, só para fazer desgraça. Isso aqui é o Brasil, desculpa dizer para você. Isso aqui é o Brasil. De madrugada eles criam leis para te massacrar. É isso aqui mesmo. Versículo 4. Seus profetas são irresponsáveis. Irresponsáveis. São homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Sabe o que é fazer violência à lei? É pegar a lei do Senhor e distorcer da pior forma. Eles fazem violência na lei. Eles pegam a palavra de Deus e fazem o que eles querem com ela. Totalmente irresponsáveis. Vai ver as pregações hoje em dia que estão rolando solto aí pelo YouTube, pelos vídeos aí. Coisas horríveis. Uma vez um crente mandou um vídeo, um cara pregando, estava com roupa normal, mas imagino que fosse um pastor, só absurdos, e o povo, aleluia, glória a Deus, distorce, não tem responsabilidade nenhuma, não está nem aí porque ele fala, não está nem aí porque ele diz, não está nem aí porque ele prega, irresponsáveis. Versículo 5, no meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. O Senhor está ali no meio. Eu estava vendo, né, na Câmara de Ética dos deputados, tem lá a cruz de Cristo. E o Santo Cristo crucificado. E lá, diante da cruz de Cristo, ele crucificado. Eles mentem e roubam o povo. Com o Cristo lá. Com o Cristo lá. O Senhor está no meio deles. Mas ninguém está nem aí. Mas a cada manhã ele continua ministrando a sua justiça. Então não pense você que é por causa da maldade do mundo, Deus se esqueceu de tudo. Ele permanece lá, como santo juiz, a cada manhã, ministrando a sua justiça. Irmãos, ele não falha. Não falha. A justiça de Deus não falha. Versículo 6, eliminaria as nações, suas fortificações estão devastadas. Deixarei desertas as suas ruínas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me terá e aceitará correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. O Senhor avisou, se vocês aceitarem a correção, não vai haver juízo. Se vocês aceitassem a correção, isso não aconteceria. Mas estavam todos ávidos.
para fazer maldade. Versículo 8, por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, você, está falando para você que perseverou nesse mundo tão terrível, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, ou altivos, né? Falei errado. Versículo 12. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e os humildes, que me refugiarão no nome do Senhor, que se refugiarão no nome do Senhor. Versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Por quê? Versículo 15. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu reino. Nunca mais você temerá perigo algum. Nenhuma condenação há contra aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde está a alegria do servo de Deus? Está nesse mundo? Não, porque esse mundo caminha para a calamidade. A nossa alegria está em quê? Porque em Cristo Jesus, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa rebeldia contra Deus foi perdoada. Nenhuma condenação há sobre aquele que está em Cristo Jesus. Em Deus não há juízo sobre nós. Versículo 17 novamente. O Senhor, seu Deus, está no seu meio. Aleluia. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor se alegra no seu povo, no povo que o busca. Nós temos alegria em Deus e Deus tem alegria em nós. Essa comunhão perfeita, maravilhosa, de amor, esperança. Essa comunhão perfeita, amados irmãos, essa comunhão perfeita não vem desse mundo. Essa comunhão perfeita não vem quando nós somos orgulhosos e achamos que a nossa vida tem que ser desse jeito mesmo e nada tem que mudar. Não, essa comunhão maravilhosa, de mesmo na indignação de Deus contra toda a face da terra, Ele encontrar em nós motivo para se alegrar. O pai que trabalha todo dia, ou a mãe que trabalha todo dia, debaixo da opressão do dia, do trabalho, sofre, chega em casa e encontra nos seus filhos motivo para se alegrar. No trabalho é só pancada, só aborrecimento, mas chega em casa e encontra nos seus filhos prazer, alegria. É isso que Deus quer encontrar no seu povo. Deus olha para esse mundo todo e não consegue achar nada que Ele faça sentir prazer. Mas quando Ele olha para o seu filho, quando Ele olha para o seu servo, quando Ele olha para a serva, para o servo de Deus, Ele quer encontrar em nós um motivo para se alegrar.
Quando Satanás foi diante de Deus para tentar Jó, o que Deus falou? Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, se desvia do mal. Deus tinha prazer em Jó. Ele falava de Jó com orgulho, satisfação. É isso que o Senhor quer encontrar na sua igreja. É isso que Ele quer encontrar no seu povo. E nós precisamos viver para isso, para alegrar o coração de Deus, fazer com que Deus se alegre, fazer com que Deus veja em nós motivo para se regozijar. Ele se regozija com o seu povo. Aleluia, o Senhor é poderoso para salvar. Não há vida destruída demais que o Senhor não possa salvar. Ele é poderoso para salvar, irmãos. Toda essa palavra aqui de destruição, aquele povo podia ter sido salvo. E quando nós falamos da vinda de Jesus Cristo e de tudo o que virá, esse povo que está aí fora, todos eles poderiam ser salvos também, se ouvissem a palavra do Senhor com humildade, se arrependessem. Ele é poderoso para salvar. Então, se hoje nós estamos ouvindo essas palavras, e essas palavras têm ardido no nosso coração, talvez seja o momento de hoje clamarmos: Senhor, salva a minha vida, Senhor, salva a minha alma. Por quê? Porque só Deus é poderoso para salvar. Se depender de mim, dos meus pecados, eu merecia sofrer todo o castigo que os pecadores merecem, porque eu também sou pecador, mas em Deus há salvação, e eu posso encontrar nele salvação. Versículo 18: eu juntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhes pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiam vocês, salvarei os aleijados, ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Deus não abandonou nem se esqueceu do seu povo. Deus não desamparou o seu povo, nem tampouco fechou as suas mãos para que não possa salvar o seu servo. Essas palavras duras, queridos, é justamente para que o seu servo se arrependa. E ao se arrepender, o seu servo possa encontrar em Deus um Deus que é poderoso para salvar. E esse Deus hoje está nos anunciando a sua palavra. Esses escritos de Sofonias, eles se cumpriram na época de Israel. Depois de 70 anos, o povo de Israel foi liberto e voltou para a sua terra. E lá edificaram um novo templo. Lá a glória do segundo templo foi maior do que a do primeiro. Lá voltaram a adorar a Deus, voltaram a buscar do Senhor. Mas esse tempo passou. Mas talvez a palavra do Senhor esteja nos apontando hoje para um juízo, não mais passageiro como foi na época de Israel, mas o juízo final, que, queridos, está por vir, se aproxima. O juízo de Deus está próximo. E muitos talvez agirão como esse povo aqui agia. Não é nada, esquece isso aí, isso não tem nada a ver, levando na brincadeira. E quando nós trazemos palavras assim duras e firmes, as pessoas rejeitam e até mesmo ficam iradas. Mas como nós vimos aqui no final, as palavras do Senhor não são para destruição, são para salvação. Hoje Deus nos chama para salvação. Deus nos chama para um recomeço. Deus nos chama para uma nova história. Onde está esse recomeço? Onde está essa nova história? Onde está essa salvação? Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se hoje, assim como no dia que nós conhecemos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, se hoje fizermos também essa autoanálise e todos os dias em humildade a fazermos, reconhecendo que pelos nossos pecados nós não conseguiremos nos salvar, mas em humildade, buscando a justiça de Deus, há salvação para nós. Houve uma arca para Noé,
há um Cordeiro Santo de Deus para o povo de Deus. Esse Cordeiro Santo de Deus, morto pelos nossos pecados, está aqui hoje nessa noite e nos chama novamente, chama a sua igreja ao arrependimento sincero e a uma nova caminhada. Então, se estamos, viemos a cair, ou se caímos há algum tempo, ou se vamos cair no futuro, não sabemos. Lembremos sempre, há um Pai Celestial de braços abertos para nos receber. Voltemos para Ele enquanto ainda há tempo. Busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Invoquemos Ele enquanto está perto. Vamos orar. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre permanece atual e verdadeira. Palavras, ó Deus, duras, e que muitos servos e servas Teus, infelizmente, têm rejeitado. Não vemos mais textos, livros assim sendo pregados, ó Pai, nos púlpitos. Mas, ó Pai, a Tua palavra não está aqui, ó Deus, apenas para nos relembrar do que aconteceu no passado, mas para falar aos nossos corações ainda nos dias de hoje. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Teu servo Sofonias, que não fazia ideia que seus textos chegariam até aqui, nós hoje, Senhor. Mas o Teu servo escreveu não para a destruição do Teu povo, mas para a salvação, Senhor. E hoje nós pedimos que as Tuas palavras, Senhor, mesmo que duras, possam produzir salvação nos nós, Senhor. Salvação para as nossas vidas. Dá-nos humildade, Senhor. Não queremos, ó Pai, ser um povo que não Te busca. Não queremos, Senhor, ser um povo que anda pelos próprios passos. Não, Senhor. Queremos ser um povo humilde que reconhece que depende de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. A salvação está em Ti. Ó Senhor, nós Te somos gratos, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, porque um dia nós também estávamos, ó Pai, junto com os ímpios, no caminho do juízo, Senhor. Mas Jesus Cristo nos alcançou e com a Sua graça maravilhosa nos limpou de todo o pecado e nos livrou de toda a condenação. Por isso, com ousadia, hoje nos achegamos a Ti e podemos declarar que nenhuma condenação mais há sobre nós, porque Cristo Jesus nos libertou. Em Cristo nós temos a certeza da salvação. Espírito Santo de Deus, mantém-nos firmados na rocha que é Cristo, para que não nos desviemos de forma alguma. E, ó Deus, que possamos pregar, Senhor. Pregar a Tua palavra a esse mundo, mesmo que eles não aceitem, ó Deus, mesmo, ó Pai, que eles não reconheçam, Senhor, mas, ó Deus, que Tu possa alcançar aqueles que hão de ser salvos pela Tua graça, Senhor. Oramos pela nossa família agora, Senhor, que os nossos familiares, ó Pai, possam ser alcançados por Ti. Que essa condenação não chegue a eles, ó Pai. Quebranta os corações duros, Senhor. Liberta, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, como Tu usou Teu servo Sofonias, para pregar a Tua palavra. Mesmo que eles achem dura, Senhor, mas que aos poucos o Teu Espírito Santo abra os olhos deles para a verdade, Senhor. Pois nós não queremos que nenhum dos nossos se perca para o que há de vir, ó Deus. Mas que em Ti toda a nossa casa encontre salvação. Oramos, ó Pai, pelos jovens, adolescentes, pelas crianças da igreja, Senhor. Que eles não confiem, ó Pai, apenas nas gerações passadas, mas que em si mesmos eles possam Te buscar e encontrar em Ti a salvação individual para as suas almas, Senhor. Toque em cada criança, que cresçam, Senhor, na Tua presença. Firma a Tua igreja, para que não venhamos a nos desviar, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Fortalece-nos para o que há de vir. E dá-nos alegria, Senhor. Sim, alegria.
em saber, ó Pai, que mesmo diante de tudo que há de vir sobre o mundo, nós estamos seguros em Ti. Que a nossa alegria seja sempre a Tua salvação. E todos os dias hajam nos nossos lábios louvores e agradecimentos, exaltações e adorações ao Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.